Bom dia, tricolores! Em noite nada alegre para nós, o Fluminense sai com um ponto do Maracanã e se vê na obrigação de ganhar pelo menos seus próximos jogos em casa. Nos acompanhem após a vinheta. O Fluminense abriu o placar no Maracanã, aproveitando um início de jogo com maiores chances ofensivas. Na opinião de Mano, o primeiro gol do Fortaleza, marcado por Moisés, em jogada que nasceu de erro de Martinelli, devolveu a tranquilidade ao time cearense, que virou no fim do primeiro tempo. O tricolor carioca empatou com Cano aos 39 do segundo tempo. O Fluminense termina a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na 15ª posição, com 38 pontos. Na próxima terça-feira, o tricolor encara o Criciúma, novamente no Maracanã, às 19 horas, horário de Brasília. Cano garantiu um ponto ao Fluminense em empate com o Fortaleza nesta sexta-feira, por 2-2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu na frente no placar, levou a virada, mas não saiu de mãos vazias devido ao gol do atacante argentino. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes pediu ao elenco que saiba lidar com a ansiedade que surge a partir da pressão da torcida. O tricolor ainda luta contra o Z4 no torneio nacional. Boa noite, vamos dar início ao coletivo do técnico Mano Menezes, Fluminense 2, Fortaleza 2. Boa noite, Mano. É Cauã Tinoco, do Jornal do Catela 1902. Boa noite. Na coletiva contra o Grêmio, você falou que a trocação é muito ruim para o time que está ganhando, né? Hoje o Fluminense estava atrás do placar e com as mexidas o jogo ficou ainda mais bagunçado, com os dois times atacando muito e cedendo muitos espaços. Você tirou um meia para botar um atacante, né? Tirou um lateral para botar um ponta, substituições que alteram muito no esqueleto do time. Eu queria que você explicasse um pouquinho essas mudanças e se o objetivo era buscar essa trocação com Fortaleza depois de ter tomado a virada para achar o gol. Obrigado. Bom, a gente esperava um jogo muito difícil porque o adversário tem muita qualidade, ele está disputando o título do campeonato por méritos seus, pela sua campanha. Tem um trabalho bem consistente, um time muito vertical, né? Eles estavam vindo de 2 vitórias de 3-0. Então estavam muito confiantes, mas o Fluminense iniciou bem a partida, conseguiu propor coisas importantes para sair na frente. Depois existiram pequenas modificações no jogo. O Vojvoda mudou o jeito da equipe jogar, baixou para uma linha de 5 para cuidar o nosso lado esquerdo com o Keno, que estava levando vantagem sobre o lado, Lima e Keno e Diogo. E aí nós saímos do jogo, né? A primeira bola do gol que tomamos era uma bola controlada pela gente. E devolvemos a tranquilidade a eles, perdemos um pouco da tranquilidade, porque o torcedor ficou um pouco ansioso, naturalmente ansioso, né? Ele veio, ele quis ajudar, mas ele está tenso como a situação é tensa. E aí a gente começou a errar e dar espaços para um time contra-atacar que é mortal nesse tipo de jogo, né? Fomos para o intervalo dessa maneira, modificamos um pouco o jeito do posicionamento da equipe, tirei áreas da ponta, porque achei que estava muito como ponta-ponta. E para nós, aquela hora, ele com linha de 5 não adiantava a gente fazer ponta-ponta, porque ficava com a área muito vazia, eles com 3 por dentro. Nós já tínhamos feito 2 ou 3 jogadas pelo lado, mas não conseguimos concluir. O time voltou com volume, fez um segundo tempo, né, de imposição, de entrega, de superação. Mas a gente precisava cuidar aquele contra-ataque sempre, porque era um contra-ataque difícil, né? Depois a gente foi mudando também um pouco das questões de troca. Cauã não estava numa noite tão feliz, isso acontece, isso é normal, às vezes as coisas não dão tão certo. A gente fez a troca por Cano, que não estava 100%, e vocês viram que não estava 100%, porque terminou o jogo mancando, né? Teve um probleminha muscular aí no jogo do treino do sábado passado. Coloquei 2 pontas para pelo menos um tempo do jogo, um momento para tentar fazer alguma coisa diferente.
Achei que ficou perigoso demais, o meio ficou um pouco aberto demais. Eu coloquei Renato para dentro, acho que a equipe ficou mais calma com essa bola no pé, tentando de várias maneiras chegar ao gol de empate. Chegou o gol de empate. E a gente fez a última alteração para tentar vencer o jogo, porque esse era um dos nossos objetivos. Quase conseguimos. Saímos daqui com um empate que não era o melhor dos resultados, mas a equipe sai forte pela postura, pela busca, pela maneira como se entregou para buscar um resultado adverso e sair, no mínimo, com um ponto aqui que dá mais um ponto na tabela para a gente e nos deixa mais forte para terça-feira. Boa noite, mano. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Como você acabou de falar, Fortaleza é um dos times que compete pelo título brasileiro. E antes dessa partida, antes da data FIFA, o Fluminense tinha enfrentado o Internacional, que também é uma equipe que está já nesse escalão mais em cima. Nessas 4 partidas restantes, o Fluminense vai enfrentar Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá. São equipes que estão um pouco mais perto do Fluminense. Queria ouvir de você o quão importante é enfrentar essas equipes que estão ali mais perto na tabela para poder, de repente, ficar mais confiante para os resultados e conseguir, sei lá, um fim de temporada tranquilo. Bom, as temporadas são como elas são, né? Os times que estão acima, e o futebol brasileiro é muito assim, quando inicia a temporada todo mundo se acha candidato, né? Mas depois o campeonato vai separando as turmas, né? Quem está lá na frente é porque fez um desempenho de campeonato muito melhor dos que estão lá embaixo. Então é sempre mais difícil pela qualidade que eles têm, pela confiança que eles têm, pelo que eles construíram no campeonato. Não que o outro jogo não vai ser mais fácil. Tem uma outra característica de jogo, o jogo que vamos jogar na terça-feira, a gente sabe disso, tá? Mas você também vai ganhando confiança, fazendo resultados, jogos bem disputados contra as equipes de cima, para que o torcedor enxergue na gente o time capaz de passar pelas equipes que temos pela frente. Não será nada fácil, mas eu tenho certeza absoluta que vamos estar mais fortes ainda na terça-feira. Boa noite, mano. Jonatas, BTB Esportes. Recentemente, tendo uma coletiva, você falou bastante sobre o poder de reação do Fluminense, a recuperação que o time teve durante o campeonato, e seria normal ter aquela oscilação. E agora, falta aí 4 jogos pela frente, como lidar com essa pressão para o Fluminense conseguir o seu objetivo final? Bom, a pressão ela vai existir para todos, né? Hoje existe uma pressão para o Fortaleza nos ganhar porque ele está disputando o título. Ele sabe disso, porque se ele nos ganha o jogo daqui, olhando para a tabela do jeito que está, ele pode chegar nas últimas rodadas disputando o título, né? Nós temos pressão para sair da situação que estamos, que é a mesma pressão que nós e o Criciúma vamos colocar em campo na terça-feira que vem. É ter calma, é saber controlar essa ansiosidade que vem da arquibancada e que é natural que ela venha, tá? Mas nós não podemos deixar ela atrapalhar aquilo que nós temos que construir como jogo. É uma equipe que vem com linhas baixas, como eles passaram a jogar na segunda parte do jogo, e como imagino que também uma boa parte do jogo vai ser jogada na terça-feira, exige calma no sentido de fazer as escolhas certas, sem perder intensidade, sem perder, né, pressão. Então, acho que a equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. Eu acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar aí, nós precisamos muito da ajuda dele, e ele sabe que nós precisamos muito da ajuda dele, para a gente estar bem forte e buscar a nossa vitória. Mano, boa noite, Edgar, TV Globo. Você acabou de falar da importância do torcedor terça-feira, né? Todo jogo do Fluminense, desde que você chegou a uma final, o Fluminense estava muito mal, né? E a cada partida que vai passando, a final vai ficando mais importante, né? Os pontos são mais importantes. Eu queria que você falasse do tamanho desse jogo contra o Criciúma, porque o Criciúma é um adversário direto, o Fluminense hoje ele está a 1 ponto da zona, e na próxima rodada, se vencer o Criciúma, tem grande chance de abrir 4 pontos, restando apenas 9 em disputa, ou seja, vai ser um grande passo para acabar com esse fantasma do rebaixamento. Qual que é o tamanho da importância desse jogo? Qual o tamanho desse jogo Fluminense e Criciúma acabou recebendo? É decisão. O jogo de terça-feira tem caráter de decisão, né? Se nós tivéssemos dos 2 jogos, um que nós ainda poderíamos empatar, seria hoje. Terça a gente tem que vencer, a gente sabe disso, né? Então,
Vamos trabalhar para isso, vamos entender bem como o jogo vai ser jogado, melhorar um pouco a nossa bola parada, que com o volume como a gente teve hoje, essas ocasiões acontecem com muita frequência. Eu acho que a gente jogou muito a bola direta nas mãos do goleiro do Fortaleza. De novo, trabalhamos bastante essa semana para tentar melhorar isso. Hoje estava um pouco molhado, então para você controlar um pouco a batida é um pouquinho mais difícil, mas melhorar pequenos detalhes, o que é possível fazer até terça-feira para estar preparado para conquistar essa vitória importantíssima. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. A gente, nessa reta final de campeonato, a gente falou muito de maturidade. Eu mesmo já te perguntei algumas vezes sobre maturidade e acredito que no primeiro tempo de hoje faltou essa maturidade, depois que o Fluminense fez um bom início, né? O Fluminense tomou um gol e apagou, o famoso apagão ali, no final do primeiro tempo tomou a virada, e no segundo tempo teve a maturidade suficiente para ir buscar o resultado. O quão importante é ter essa maturidade nesses jogos decisivos e quanto vai ser importante ter maturidade de saber jogar esses jogos complicados que o Fluminense vai ter até o final para se manter na primeira divisão? A gente fala muito sobre isso, mas o jogo, cada jogo escreve a sua história, né? E às vezes ele traz surpresas que nem sequer você está esperando em determinados tipos de lance, né? O primeiro gol foi um caso desse, né? A bola estava bem controlada, a gente estava com uma boa condição de jogo naquela hora, estava tudo funcionando bem. Você dá uma transição para esse time do Fortaleza é quase que fatal, né? Você vê que todas as vezes que nós cometemos um erro grave, eles chegaram lá, né? Então, não é à toa, você tem um trabalho de 3 anos, 4 anos, né? Você vai repondo peças, você vai escolhendo jogadores que se adequam aos jogadores que você já tem. Então, é um time muito veloz, né? É um time que trabalhou e trabalha a bola longa. Se você tenta apertar o jogo mais curto, eles têm jogada nas costas da defesa, bola longa. Se você deixar os lados, também tem sempre uma saída bem executada. Então, eu acho que a equipe oscilou entre essa maturidade e, às vezes, um pouquinho de entrar na pilha do jogo, de querer resolver ele de qualquer jeito. Eu fiz um levantamento rápido antes do jogo, na preparação, e mostrei aos jogadores que os jogos que estão sendo jogados agora ele tem um caráter de tensão muito grande. Se eu não me engano, só 2 mandantes ou 3 mandantes venceram nas 10 rodadas. Isso mostra que você não ganha de qualquer jeito nessa hora, você tem que ter calma, você tem que ter postura, você tem que ter equilíbrio. E é isso que vamos trabalhar, esses pequenos ajustes até terça-feira. Acho que a equipe entende bem, só que de vez em quando deixa escapar, até pela sua identidade, pela sua característica do elenco. Às vezes nós podemos simplificar um pouquinho, às vezes a gente quer um pouquinho demais, né? E cria um problema para a gente mesmo, que depois é muito mais difícil de resolver. A última aqui para encerrar, mano. Mano, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Minha pergunta é sobre o Renato Augusto, porque ele não vinha sendo utilizado por você, mas entrou nesses últimos 2 jogos. Hoje eu achei particularmente que ele entrou bem. E a minha pergunta é, o que você vê no Renato Augusto nessa reta final para ele ser importante nesses últimos 4 jogos? O que você acha que ele pode agregar? O que eu vejo nele é que ele já passou nos últimos anos por situações como essa, e isso vale muito nessa hora. A gente tem trabalhado, quando nós chegamos aqui, ele estava numa condição de bastante dificuldade, a gente já trabalhou com ele 2 vezes, conhece bem o jogador, e essa é uma hora que a bola não pode queimar no pé, principalmente nos momentos de tensão total. Só ficamos muito tristes que ele não acertou a chapada, aquela que é a característica dele. Ela ficou um pouquinho longe do pé de apoio, porque eu já vi ele fazer esse gol muitas vezes em outros lugares, a favor e contra, né? Mas daqui a pouco ela vai entrar também. Acho que é um jogador importante, é um jogador que trabalha muito sério, que é muito correto, que soube entender o momento da dificuldade que passou, né?
mas que é um cara que vai, nessa hora, ajudar muito mesmo, exatamente com base nessa qualidade de jogo, de não rifar a bola de qualquer jeito, de saber se posicionar na hora da tensão grande do jogo. Acho que ele vai dar a parcela de contribuição no momento mais importante da temporada para a gente. Boa noite. PC de Oliveira vê pênalti de Thiago Silva não marcado. O comentarista considera que zagueiro do Fluminense empurrou Breno Lopes na área. O comentarista de arbitragem PC de Oliveira considera que Thiago Silva fez pênalti em Breno Lopes no fim do jogo entre Fluminense e Fortaleza, que terminou em 2-2 na noite desta sexta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava igual. Breno Lopes tinha a posse de bola na grande área do Fluminense e recebeu uma carga nas costas, que o árbitro Rafael Claus não considerou suficiente para marcar falta. Inconformados, os jogadores do Fortaleza reclamaram bastante quando a bola saiu de campo. A cobrança de lateral chegou a ser atrasada, mas o árbitro não recebeu orientação para analisar o lance na tela do VAR. Após o jogo, o lance foi tema de discussão do troca de passes e passou por análise de PC de Oliveira. Quem tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes. Tem a chegada do Thiago Silva. O Breno, até de maneira inteligente, chega a dar uma desacelerada. Na minha avaliação, o Thiago Silva é imprudente e faz uma carga nas costas do Breno. Ele quem tem a preferência para dominar, e a ação do Thiago Silva é com o braço nas costas, derruba o Breno e só depois ele consegue disputar a bola. Aí você tem a carga do Thiago Silva, que para mim é faltosa, afirmou. Olha, PC, a turma do Fortaleza tá braba a beça aí com a arbitragem de hoje, com o Claus, com o VAR, porque de acordo com eles, a arbitragem brasileira está sem critério. Porque no jogo contra o Palmeiras eles se sentiram prejudicados porque foi dado um lance semelhante, uma falta do Tite em cima do Flaco Lopes. E lá foi marcado o pênalti para o Palmeiras. E hoje, na opinião deles, o lance é semelhante e o pênalti não foi marcado. Tudo bem, PC? Boa noite. Tudo jóia, Explicam Diniz. por que acontece, PC, por favor. Tudo jóia, Diniz. Boa noite para você. Boa noite. Mansur, Alex, para todo mundo que está em casa. Eu acho que tem algumas diferenças na jogada, um pouco pela velocidade da disputa, do posicionamento também dos jogadores, mas a questão do critério eu acho que é uma pauta, sim, para a gente debater. E também a questão do VAR, que é sempre bom a gente pontuar que, por uma exigência dos clubes na reunião da CBF, com os árbitros, com os clubes, teve muita reclamação no sentido que o VAR era muito intervencionista e o pedido é que a decisão de campo fosse mais respeitada. Esse é um ponto que é sempre importante a gente lembrar. Porque no jogo do Palmeiras, e a gente tem um lance, a gente vai mostrar na sequência para comparar, o Ramon Abate decidiu em campo e, apesar de toda a discussão que teve em cima do lance, que eu acho que é bem no limite mesmo da interpretação, e eu considerei como pênalti o do Tite, mas disse que o VAR não deveria interferir, porque estava ali no limite da interpretação. Hoje, da mesma forma, é uma decisão de campo, que o VAR também respeita, e esse é um protocolo que a gente espera sempre do VAR, porque quando não é lance assim 100%, sim, você tem que respeitar a decisão de campo. O árbitro viu, julgou, teve a interpretação dele. Mas agora cabe a gente discutir se a decisão de campo é correta ou não, né? O VAR ele é utilizado para corrigir erro claro e óbvio, mas não significa que a gente concorde sempre com a decisão de campo. Então, acho que é importante a gente citar um pouco das diferenças, mas vamos rodar o lance aqui para a gente analisar, ver quem tem o domínio da bola, quem tem a preferência do domínio e como foi a ação do Thiago Silva. Vamos rodar o lance aqui. E aí, na câmera 1, acho que é até melhor para a gente poder analisar o impacto. Eu vou rodar na câmera 1, mostrar o replay, depois a gente volta na câmera 1, a câmera principal. Quem tem a posição e tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes. Tem a chegada do Thiago Silva. O Breno, acho que até de maneira inteligente, chega a dar uma desacelerada, mas na minha avaliação, o Thiago Silva é imprudente. E ele faz uma carga nas costas do Breno, com impacto, a gente vai deixar agora na câmera 1. Olha só, pode seguir, porque o impacto é nas costas. Quem tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes, a gente pode soltar. E o Thiago Silva, na minha avaliação, tem a carga com o braço esquerdo nas costas, com o Breno impacto. Já está com o corpo na frente do já Thiago. Está, né? Ele foi malandro, no bom sentido, isso faz parte do futebol. A bola ali. Dá uma desacelerada, faz a proteção da bola, é ele quem tem a preferência para dominar. E a ação do Thiago Silva é com o braço
nas costas, com impacto. A gente sempre fala a questão do impacto. Tem força, né, PC? A ação, tem um impacto com o braço esquerdo, derruba o Breno Lopes e só depois ele consegue disputar a bola. A bola, ela está muito mais com a posse, a possibilidade de domínio e a proteção do Breno Lopes. E aí você tem a carga do Thiago Silva, que para mim é faltosa. Compreendo a decisão de campo, porque o Klaus é um árbitro que apita muito nesse limite de permitir o contato. Teve alguns lances no Keno, né? 2 lances que teve um certo contato ali no peito do Keno. Ele mandou o jogo seguir, apesar da reclamação dos jogadores do Fluminense. O Klaus tem esse nível de atuação, mas na minha avaliação, a carga do Thiago Silva nas costas do Breno é faltosa. Ele empurra, tem uma ação com o braço esquerdo e só depois domina a bola. Para mim, o pênalti deveria ser marcado, mas concordo com esse nível de atuação que é o que os clubes pediram. E também com a não intervenção do VAR, Com a não né, intervenção do VAR, porque você pode ficar no limite, o Klaus, ele vê a jogada... É absolutamente claro, assim, sem nenhuma dúvida, incontestável. Né? E o Klaus, ele vê a decisão, ele toma a decisão em campo, o VAR, o Riway, não teria nenhum outro ângulo diferente ali para apresentar para o Klaus, ele sustenta a decisão de campo. Mas na minha avaliação, a carga do Thiago Silva foi faltosa com o braço esquerdo, porque o contato foi nas costas do Breno Lopes e, para mim, com impacto para derrubar o jogador do Fortaleza. Para mim é pênalti também. Atuações do Fluminense. Martinelli é o pior e Cano salva contra o Fortaleza. Fábio, gol. Nada pôde fazer em ambos os gols do Fortaleza. Ainda fez boas intervenções para salvar o Fluminense. Samuel Xavier, lateral. Facilmente batido por Moisés quando ficou no mano a mano. Mal na marcação e pouco contribuiu para o ataque. Chegou a ser vaiado quando pegava na bola. Era um dos piores em campo, até fazer grande jogada no segundo gol do Fluminense. Thiago Silva, zagueiro. Tropeçou e errou a cobertura no gol de Marinho, deixando o canto livre para o chute. Dos 11 do Fluminense em campo, é o que menos pode se dar ao luxo de cometer erros, devido à qualidade que tem. Diogo Barbosa, lateral. Iniciou muito bem, fez boas jogadas no ataque, mas foi mais um que caiu de produção após o primeiro gol do Fortaleza. As vaias são pelo conjunto da obra, mas não foi dos piores em campo no Maracanã. John Kennedy, atacante, entrou no final da partida e pouco contribuiu. Martinelli, meia. Seu erro comprometeu a partida e o estado anímico da equipe, que fazia ótimo início de jogo. Foi vaiado no Maracanã e acabou sendo um dos piores em campo depois da falha. Bernal, meia. Entrou no final da partida e pouco contribuiu. Ganso, meia. Poupado pelos torcedores, tentou fazer com que a torcida e o time voltassem a jogar após o primeiro tempo desastroso. No segundo tempo, fez a bola circular, mas foi muito bem marcado. Lima, meia. Abriu o placar e estava bem na partida. Depois do primeiro gol do Fortaleza, caiu de produção assim como todos da equipe. Ainda assim, não fez sentido a sua saída. Serna, meia. Entrou mal e se enrolou com a bola. Faltou precisão na hora de definir as jogadas. Arias, meia. Foi poupado pelos torcedores, mas ficou sumido durante grande parte da partida. Não foi o Arias que costuma aparecer em campo. Teve uma chance clara, mas preferiu chutar a tocar. Cauã Elias, atacante, prendeu demais a bola e atrapalhou o ataque do Fluminense em alguns lances. Irritou a torcida e, aparentemente, também Mano Menezes. Foi substituído cedo. Cano, atacante, salvador da partida. Entrou e empatou para o Fluminense. Quase conseguiu a virada. Keno, atacante. Fazia grande jogo até o Fortaleza abrir o placar. Linda jogada para dar a assistência para Lima. Foi aplaudido quando foi substituído. Renato Augusto, meia. Entrou para preencher o meio-campo e dar mais velocidade na construção das jogadas. Deu passe consciente de cabeça para o gol de Cano. Mano Menezes, técnico. Não encontrou soluções para conter a transição rápida do ataque do Fortaleza. Viu a sua equipe ser infantil em diversos momentos da partida. Conseguiu o empate no segundo tempo, em momento em que o Fluminense corria muitos riscos defensivos. Agradeço o carinho e a atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações.
Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo!